He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Ele os teriam massacrado bem ali no deserto, se Deus não tivesse se colocado entre eles. Eu estaria morto há muito tempo atrás, se Deus não tivesse se colocado entre mim e a morte. Cada crente aqui estaria morto há muito tempo atrás, se Deus não tivesse se colocado entre você e a morte, cada um de vocês. Então Deus, na sua graça soberana e misericórdia, se coloca entre o crente e a morte. Aleluia! Aqui está. Então, qual é a próxima coisa para o crente? A próxima coisa é o batismo do Espírito Santo, então. Moisés guiou os filhos de Israel diretamente ao Mar Vermelho. Foram batizados no Mar Vermelho. O mar, água, representando o Espírito. Quando ele feriu a rocha, saiu água. E isso foi um tipo de Cristo em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observe, um povo que estava perecendo no deserto foi salvo por uma rocha ferida. E um povo que estava perecendo é salvo hoje, perecendo em pecado, perecendo em iniquidade, porque o Filho de Deus ferido tomou o seu lugar. Água, o Espírito jorrando. Observe, quero que você veja isso agora. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, isso era um tipo de receber o Espírito Santo.
Depois do crente ser redimido da morte para a vida, o poder de Deus curou o seu corpo. Agora ele é candidato para o batismo do Espírito Santo. Agora ele tem uma jornada além, à sua frente. Mas antes que ele possa enfrentar essa jornada, ele tem que ter algo para levá-lo. Amém. Tipo perfeito do Pentecostes. Observe ao subirem na margem. Cada crente, quando você chega e é salvo, aceita o sangue de Jesus, você ainda tenta prender-se a isso e prender-se àquilo, e você não consegue largar disto e não consegue largar daquilo. Após algum tempo, Deus pode fazer boas coisas por você, mas você não consegue largar o cigarro. Você tem que tomar seus drinks sociais com os companheiros de vez em quando. Mas o que você precisa fazer é passar pelo Mar Vermelho. Quando eles saíram do outro lado, aqui está. Quero que você veja isto. Ao saírem do outro lado, subiram na margem e olharam para trás e viram aqueles capatazes que tinham batido neles, matado alguns deles. Exatamente como o câncer e cigarro e tabaco e o uísque e tudo mais, que deixa os jovens loucos, os manda para o asilo, para os hospitais e produz um punhado de neuróticos e tudo mais no mundo. Quando eles olharam para trás e viram todas aquelas coisas se debatendo, indefesos e morrendo no mar. Irmão, reunião, eles é que tiveram uma. Moisés. Oh, eu vou deixar que isto penetre profundamente. Eu espero que chegue lá no fundo. Moisés, o maior profeta que já viveu fora Jesus Cristo. Nunca houve um homem com o qual Deus sempre falava como ele fez com Moisés fora Cristo. Ele disse, se houver um que seja espiritual ou profeta no vosso meio, eu lhe mostrarei visões e me manifestarei a ele. Mas não meu servo Moisés, eu falo diretamente com ele. Isso mesmo. Moisés, este homem digno, tão logo que ele passou por aquela experiência, ele viu todos aqueles capatazes mortos. Ele sabia que todas aquelas coisas haviam acabado para sempre, e então, todas aquelas coisas que os faziam trabalhar e batiam neles e os chicoteavam, haviam terminado. Ele levantou suas mãos e cantou no Espírito. Oh, que coisa! Nunca foi tipificado e nunca será, até chegarmos lá na glória acima. Quando aquilo se completou lá, ele cantou no Espírito. E quando somos remidos no corpo, aquele foi um tipo do Espírito Santo chegando no Pentecostes, quando passamos pelo mar. Foi um tipo do Pentecostes. E Moisés, no símbolo lá no passado, quando ele passou por aquilo, ele cantou no Espírito. Isto veio no dia de Pentecostes. É quando o corpo é perfeito, remido. Agora, nossa alma é perfeitamente remida, certo? Não pode perecer, tem vida eterna. É o que a Bíblia diz. Oh, eu me sinto bem. Observe por quê. Porque eu sei que é o assim diz o Senhor. Apenas ancora minha alma ali e sigo em frente e digo, Satanás, vocifere o quanto quiser contra mim. Isso não me incomoda, porque sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. O que nós precisamos hoje à noite é de um bom reavivamento como antigamente, a moda de Billy Sunday, de quebrantamento, de aleluia. É o que precisamos por aqui em Louisville. Isso mesmo, precisamos de um bom reavivamento pentecostal à moda antiga, enviado por Deus. Sim, Senhor. Observe. Então, quando nossos corpos são remidos, o que nós temos cura divina agora como uma sombra, como aquilo foi uma sombra lá no Pentecostes. Observe o que eles fizeram no tempo de sombra, de salvação. Veja como eles andaram lá diante de Deus, apagaram do fio e assim, do fogo, e escaparam do fio da espada. Todas estas coisas que fizeram, saíram da fornalha ardente, foram-se da cova dos leões e tudo mais, através da sombra, aleluia, através da sombra do Pentecostes. Agora temos redenção perfeita através do sangue de Cristo. Eles não podiam ter redenção perfeita então, porque era sob o sangue de touros e bodes. E isso não tira pecado, isso apenas cobria o pecado. Mas quando o sangue de Jesus foi derramado, o sangue mais santo e justo, os pecados não foram mais encobertos. Eles se separaram e acabaram, e o crente vai na presença do seu Criador. Aleluia! Se eles fizeram isso, então, a sombra lá de Moisés cantando no Espírito, então em Apocalipse, aqueles que possuem a
redenção perfeita do corpo, se colocaram no mar de vidro e cantaram o cântico de Moisés novamente, no livro de Apocalipse. Fala-se de reunião do Espírito Santo? Eles tiveram isso quando subiram naquela margem. Ouça, irmã, a pequena digna Miriam, a profetisa, a irmã de Moisés, uma profetisa. Ela ficou tão entusiasmada que agarrou um tamborim e correu pela margem, tocando esse tamborim e dançando no Espírito. Não somente isso, mas todas as filhas de Israel a seguiram dançando no Espírito. Se isso não é o Espírito Santo caindo, eu nunca vi um. Claro, então, se todas aquelas nações nobres ritualistas pudessem ter olhado com seus binóculos e visto aquilo, teriam dito, fanatismo, certo, mas era Deus, certo? As coisas enobrecidas olham com menosprezo hoje para o que Deus tem abençoado, certo? Faz-me lembrar de uma história. Um indivíduo tinha uma grande boa fazenda, ele construiu grandes bons celeiros, tão enobrecido e clássico o quanto podia ser, mas ele era muito preguiçoso para cultivar. Pois bem, havia outro fazendeiro que morava perto dele. Ele não tinha um celeiro como aquele, mas era realmente fazendeiro. E ele havia colocado bastante bom alimento no celeiro esse ano, e 2 novilhas nasceram, uma em um celeiro e uma no outro. Quando chegou a primavera, eles tiraram as novilhas do estábulo. Aquela pequena novilha daqui havia sido alimentada muito bem. Que coisa, quando aquele vento começou a bater nela, oh, que coisa, ela esperneou e saiu o mais rápido que pôde, bufando e pulando e dando pinotes e assim por diante. E então o outro fazendeiro soltou a sua ali. Ela não tinha nada para comer exceto ervas daninhas. Um fazendeiro muito preguiçoso tinha preguiça de alimentá-la. Traz à mente alguns desses pastores, certo? Certo, preguiçosos demais, superficiais demais, e celeiros enobrecidos, é só isso que vocês possuem. Coloquem alimento aí para a novilha, certo? Certo, o batismo do Espírito Santo pregado com poder, isso os chamuscará, isso mesmo, mas é disso que eles precisam, é de uma boa chamuscada à moda antiga. É o que a igreja precisa, o que os membros precisam. Observe, esta pequena novilha foi prejudicada. A pobre coitada saiu da fé. Estava tão magra que mal conseguia andar. E ela espiou através da fenda e olhou do outro lado. E ela viu que a outra novilha estava bufando. Estava toda gorda e rechonchuda. Sentia-se bem. Havia se alimentado o inverno todo. E aquela pequena novilha faminta olhou e disse, que fanatismo, que coisa. Claro, ela estava magra demais para pensar em outra coisa. Mas vou lhe dizer, quando aquela que foi engordada o inverno todo, irmão, ela sabia onde ela estava. Ela estava se divertindo quando aquele vento quente começou a soprar sobre ela. E qualquer um que é nascido do Espírito de Deus chamam-no de fanático ou de qualquer outra coisa. Mas quando aquele vento quente de primavera do Espírito Santo começa a chegar como ele fez no dia de Pentecostes, algo vai acontecer. Certo? Os ventos quentes começam a soprar. Irmão, você está todo gordo com o evangelho, todo rechonchudo e sentindo-se bem. Dê pinotes e aproveite. Foi dessa maneira que Miriam e os outros fizeram. Olharam para trás e viram todas aquelas velhas coisas que eles outrora faziam. Estava tudo morto e acabado. Eles já tinham visto Deus aceitar o sangue, já tinham visto seu poder em cura divina, que encontrava-se entre eles. Passaram pelo Mar Vermelho e foram batizados com o Espírito. Atravessaram para o outro lado simplesmente aproveitando. Eles não se importavam com o que todas as organizações achavam disso. Amém! Que tipo perfeito isso é hoje do crente que ousa dar um passo. Deus prometeu que Ele supriria tudo o que eles necessitassem. Ele prometeu que Ele supriria tudo o que nós necessitássemos. Ele nunca lhes disse, eu prepararei uma maneira para a cura, eu prepararei uma maneira para isso, eu prepararei uma maneira para aquilo. Ele disse, eu estarei convosco. Aleluia! Foi isso que Ele disse para nós. Eu estarei convosco, até mesmo em vós, até a consumação dos séculos. É só isso que tenho a dizer. Você não tem que discutir isso, aquilo ou aquilo mais. Se Ele está aqui, isso me satisfaz. A cura divina está aqui, o poder está aqui. Tudo que Ele foi lá, Ele é agora. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então você pode tomar a sua teologia e se afogar com ela. Irmão, eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Disse, eu estarei convosco, até mesmo em vós, até a consumação dos séculos.
Sim. E ali vieram eles, e ele estava com eles. Agora ele disse, tinham uma cestinha de pão na cabeça, tinham comido tudo e acabado. Não tinham mais nada. Foram dormir, com um pouco de fome aquela noite. Mas, na manhã seguinte, quando se levantaram, havia pão pelo chão todo. É dessa maneira que Deus faz as coisas. Deixa você chegar até o último momento. Então, mostra para você o que Ele pode fazer a respeito. Isso mesmo. Ele gosta demais de fazer isso. Ele gosta demais. Ele gosta demais de surpreender o seu povo. Vocês, homens, gostam de fazer isso com suas esposas. Esperam até o aniversário dela, deixando-a em suspense, porque você a ama. É por isso que Deus nos deixa chegar até o fim do caminho, às vezes, porque Ele nos ama e espera para provar o seu sobrenatural e o seu poder. Porque Ele nos ama, é por isso que Ele faz isso. Sim. Ele apenas nos deixa chegar bem onde estamos a ponto de dar o último passo. Então ele entra em cena. Ele deixou os filhos hebreus entrarem na fornalha ardente, mas havia um quarto homem de pé ali com um abano, não os deixando queimar. Está vendo? Ele sempre está aí. Ele nunca sai. Ele está sempre perto. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Ali, aquela noite, eles apanharam aquele pão na manhã seguinte. Eu posso ver aqueles israelitas que tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, tinham acabado de ser redimidos pelo sangue, tinham visto o poder de cura de Deus, ou o poder milagroso que ficou entre Deus e entre Israel e o Egito, e tinha afogado os inimigos ali atrás. Como o velho câncer que se foi para sempre, a cegueira se foi, a surdez se foi, a diabetes se foi, tudo foi afogado lá atrás no sangue de Jesus Cristo. Como se sente? Que coisa! Andando pela rua e algum velho crítico diz, agora espere um momento. Você tem certeza disso? Não fale comigo. Amém! Oh, que coisa! Eu posso vê-los lá só se reunindo, comendo e desfrutando gloriosamente, exatamente como uma reunião do Espírito Santo como antigamente. Aqui vem o Espírito de Deus, movendo-se até um santo que estende a mão, chega ao coração assim e grita, louvado seja o Senhor! Simplesmente uma reunião assim como antigamente. Sim, Senhor. Eles estavam captando isso de um lado ao outro, passando momentos de gozo. Agora, aquele pão nunca cessou, seguiu a viagem toda para eles. Isso mesmo. E era um tipo perfeito do Pentecostes em nós. Aquilo foi no natural. Aquele pão nunca cessou. Ele permaneceu o mesmo pão até que entraram na terra prometida. Está certo? Vocês, leitores da Bíblia, sabem disso. E então, a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, quando os crentes estavam lá em cima. E veio um som como de um vento veemente e impetuoso, enchendo a casa onde se encontravam. O mesmo Espírito Santo que caiu então, cai agora. Isso continuará direto desde aquele tempo até o fim dos tempos. Continuará direto. É o nosso pão. Eles foram alimentados com pão natural. Nós somos alimentados com pão espiritual. Jesus disse, eu sou o pão da vida que veio de Deus, do céu. Eles disseram, nossos pais comeram maná no deserto por um espaço de 40 anos. Ele disse, eles estão cada um mortos. Sim, Senhor. Mas quem comer minha carne e beber meu sangue tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão da vida que veio de Deus, do céu. Se alguém comer este pão, nunca morrerá. Aí está. Eles tinham o natural. Nós temos o espiritual. Oh, eu não trocaria isso por nada. Maravilhoso! Oh, você diz, irmão Branham, todos nós sabemos que o senhor é fanático. Bem, eu também sei. Sou louco por Cristo. Você é louco por quem? Pode ser que você seja louco pelo diabo. Pois bem, então, eu prefiro ser louco por Cristo. Você não prefere? Pois bem. Note, aqui vai outra coisa a respeito daquele maná. Quando começaram a prová-lo, disseram, tem gosto de mel. Sim, era doce. Eu simplesmente posso ver aqueles velhos santos estalando seus lábios e comendo. Era bom. Você já provou isto? Isto é bom também. Disse, provai e vede que o Senhor é bom. Tem gosto de mel na rocha. Bastante vezes eu fiz esta observação, muitas vezes, pois quando Davi de outrora, o qual disse isso em seu salmo, disse, tem gosto de mel na rocha. Davi, sendo pastor, ele tinha um pequeno alforge que carregava-se de lado e sempre carregava-se mel nela. Os velhos pastores ainda fazem isso na Palestina. E quando sua ovelha ficava enferma daquele jeito, então, sem mais, ele apanhava um pouquinho daquele mel e ele pegava e o esfregava na rocha, uma pedra calcária. E a ovelha gosta daquele mel, então ela começava a lamber aquele mel na rocha. De pedra calcária, tem alguma coisa que cura a ovelha enferma.
E vou lhe contar, nós temos um alforje cheio de mel aqui hoje à noite. E vamos colocá-lo na rocha, Cristo Jesus. E a ovelha enferma vai lambê-la. É certeza, você vai ficar bem. Isso mesmo, apenas lamba, lamba, lamba. E enquanto lambe o mel, ora, é certeza você obter um pouco da pedra calcária. Isso é certeza acontecer. Agora, não vamos colocar isso na igreja. Vamos colocar em Cristo, que é o lugar disso. Isso mesmo, porque o lugar da cura é em Cristo. Amém. Como todas as bênçãos da redenção. Observe. E outra coisa, quando aquilo começava a cair, Arão tinha a ordem de sair e pegar vários homens cheios daquilo. Agora, se tentassem guardar um pouco para o dia seguinte, aquilo estragava. E isso acontece muito no meio do povo do Espírito Santo hoje à noite. Vocês estão tentando pensar, bem, 20 anos atrás nós tínhamos uma boa mensagem. Nós tínhamos horas de grande gozo. O que vocês têm hoje à noite? Esse é que é o negócio. Aquilo caía toda noite. Nunca falhou uma só vez. Somente no sábado. Isso mesmo. Agora Deus tem enviado isso novo toda noite. Todo dia, toda hora vem. Observem, aqueles homens eram conservados cheios. Ele disse, agora vejam, quando vocês entrarem na terra e seus filhos começarem a inquirir sobre isto, disse, cada sacerdote agora que entra para o sacerdócio, depois dele ter tido a permissão de entrar no lugar santo, e assim por diante, e ordenado um sacerdote, então ele tinha direito de entrar e tomar um bocado do maná original que caiu no princípio. O primeiro que caía, eles o apanhavam e o colocavam em um homer e o guardavam, e era reservado só para o sacerdócio. Agora, você diz, irmão Branham, que tipo isso tem hoje? Ora, nós somos o sacerdócio. Nós somos o sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, fazendo sacrifícios espirituais a Deus, os frutos dos seus lábios, dando graças ao seu nome. Amém, aí está. Agora, então, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo estava caindo, nosso maná, agora cada sacerdote lá no passado, sob o Velho Testamento, quando eles vinham ser sacerdotes, eles sabiam que receberiam um bocado do maná original. Não algo manufaturado, feito pelo homem que parecia com aquilo, mas eles iam receber um tanto do original. Bem, no dia de Pentecostes, quando nosso maná começou a cair, o Espírito Santo veio como um vento veemente e impetuoso. Eis que havia um grupo de pessoas dignas, 120, no cenáculo, portas fechadas, janelas abaixadas, sentados lá atrás esperando pela promessa. Sim, eles tinham estado com Jesus, claro. Eles conheciam seu poder e tudo isso, mas estavam esperando pela promessa. É isso o que queremos hoje à noite. Se este grupo de pessoas pudesse entrar em comum acordo, como eles estavam aquela noite, a mesma coisa se repetiria hoje à noite, bem aqui neste edifício em Louisville, Kentucky, que repetiu no dia de Pentecostes. Isso mesmo. Oh, claro, teriam o mesmo tipo de críticos aqui em Louisville como tiveram lá, mas estavam todos no mesmo lugar, unânimes. E de repente... eis que veio um ministro, e ele tinha uma carta, e assinaram seus nomes, receberam a mão direita de companheirismo, e entraram no companheirismo da igreja? Pode ser assim hoje, mas não naquele tempo. É assim que faz o protestante. O católico chega no altar e toma sua primeira comunhão, estica sua língua, toma a hóstia, e o sacerdote bebe o vinho. Então ele se torna tal. Mas, irmão, no dia de Pentecostes, eles estavam unânimes no mesmo lugar. Então, de repente, veio um som do céu. O homem não tinha nada a ver com aquilo, como um vento veemente e impetuoso. Aquilo encheu toda a casa onde se encontravam. O poder de Deus caiu sobre eles. Rua fora foram eles, agindo como um monte de maníacos, como eles fizeram lá quando atravessaram o Mar Vermelho. Está certo? Eles gritavam, portavam-se daquele jeito, eles cambaleavam, eles balbuciavam com seus lábios, tal comportamento até o povo, a igreja enobrecida ficar a certa distância e dizer, estas pessoas estão embriagadas com vinho novo. Aleluia! Vão me chamar de santo rolador de qualquer modo, então é melhor começar agora. Pois bem, veja, estavam cheios de vinho novo, isso mesmo, o vinho que vem de Deus, do céu. Você já viu um bêbado?
Ele simplesmente é apaixonado por todo mundo. Veja, não lhe importa. Assim é quando alguém se embriaga no Espírito. A Bíblia diz, não vos embriagueis com bebida forte, com excesso, mas embriagai-vos no Espírito. O Espírito de Deus deixa você tão embriagado que você esquece todos os seus inimigos e tudo. Todos são apaixonados por você. Não lhe importa quem esteja perto de você, você é o homem mais importante do país, então. Não me importa se seu próximo, sentado perto de você, foi a alguma igreja enobrecida. Apenas deixe o Espírito Santo entrar em você uma só vez. Veja o que acontece. Fique bem embriagado mesmo. Você verá o que acontece. Você dirá, irmã, eu o tenho. Você também vai querê-lo. Isso mesmo. Sim, senhor. Algo acontecerá. Lá estavam eles, todos bêbados com vinho novo. E ouçam, algumas de vocês, irmãs aqui, vocês sabiam que a bendita Virgem Maria estava nisso? Agora, ela teve que subir ali, a mãe de Jesus Cristo teve que subir ali e ser incluída naquele grupo de pessoas, tão embriagada no espírito que até cambaleava, como se ela estivesse bêbada com o uísque ou outra coisa. E acha que você vai para o céu porque vai à igreja com seu inário debaixo do braço e vai todo domingo de manhã e o sino toca e senta-se e ouve algum e volta? Você nunca irá. Você tem que tomar esse caminho porque esse é o único caminho que Deus preparou e chegou a preparar. E você andará nele ou não estará lá. Eu não sou seu juiz, mas estou pregando o evangelho. Isso é exatamente a verdade. A bendita Virgem estava bem naquele lugar. Agia tão estupidamente como o restante deles. Tão embriagada como o restante deles. Estes homens e mulheres, cada um deles estavam cheios de vinho novo. Se Deus chegou a mudar esse programa, aponte para mim na Escritura. Não está aí, não, Senhor. Foi assim direto até o fim da era, dessa forma. Direto até o fim da Bíblia. E será a mesma coisa quando Jesus vier. Veja, enquanto estavam embriagados com aquele vinho novo, veja, veremos se Deus coloca um homer cheio para todos vocês. Pois bem, eis que estavam todos eles ali de pé. E um pequeno pregador meio covarde, chamado Pedro, a pequena rocha, o qual esteve com tanto medo da sua posição que até negou Jesus, e correu e orou, e ele teve que se ajuntar com eles. Subiu numa caixa de sabão ou algo assim, disse, ora, varões da Judeia, e os que habitam em Jerusalém. Aquele foi o doutor D.D. Oh, disse, varões de Israel e os que habitam em Jerusalém e assim por diante. Que isto vos seja notório. Estes não estão embriagados, como pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isto é aquilo. Se isto não é aquilo, eu quero ficar com isto até que aquilo venha. Isso é uma coisa. Ele disse, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão, e sobre meus servos e servas eu derramarei do meu espírito e profetizarão. E eu mostrarei sinais em cima nos céus e na terra, e colunas de fogo e fumaça e vapor, e acontecerá, antes do grande e terrível dia do Senhor chegar, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele grupo de pretensos sacerdotes com longos mantos hipócritas disseram, o que podemos fazer para sermos salvos? Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós e sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Por quanto tempo? Pois a promessa é para vós e para vossos filhos e para os que estão longe, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, cada um que se arrepende é batizado no nome de Jesus Cristo, e Deus lhe dá o batismo do Espírito Santo, não recebe algo que se parece com o primeiro maná, mas não apenas recebe um bocado do primeiro maná, como também recebe um coração cheio do mesmo Espírito Santo. Você pode dizer, diminua um pouco isso. Sei que falo um pouco alto quanto a isso, mas simplesmente não consigo evitar. Observe, veja, eu não estou gritando com vocês. Talvez eu esteja fazendo isto ressoar. Mas, se você se sentisse como eu, você também falaria alto. Observe, um coração cheio do maná original que caiu no princípio. O mesmo Espírito Santo que caiu então está caindo agora. E para onde ele iria? Para você, para os seus filhos, para os que estão longe. Louisville, Kentucky, e para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, receberão a mesma coisa que temos aqui. Foi isso o que ele disse. Deus abençoou isso. Ele pregou isso. O Espírito Santo trouxe isso. Eu recebi. Assunto encerrado. Amém.
Isso é suficiente para mim. Eu o tomei na sua palavra. Ele fez isso. Se você o deseja, você também pode recebê-lo. Isso mesmo. Então, saia da condição de morto e desperte e apenas sacuda-se assim e acorde. E antes de mais nada, você dá uma olhada e tudo lhe parece diferente. Aquele indivíduo com quem você não falava, você se apressa para chegar até ele e falar com ele. Sim, senhor, tem que falar com ele. É só isso. Oh, todas aquelas coisas. Devolva aquelas ferramentas de pneu e aquelas coisas que você tirou do motel aquela vez. Aquela velha toalha que você enrolou nos talheres que você tirou da mesa. Você voltará com pressa para devolver aquilo. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Listen now what He said. Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus